Paz e graça, povo de Deus, tudo bom? Pastor PV. E hoje nós estamos iniciando mais um episódio do nosso AngularCast, o nosso sétimo, é isso, produção? Sétimo episódio. E se você ainda não conferiu os outros episódios, aproveita, faz a tua inscrição aqui no YouTube, faz a tua inscrição aí no Spotify, siga o nosso Instagram, @AngularCast, com vários cortes, várias entrevistas, depoimentos. Gente, é um episódio melhor do que o outro. E hoje nós estamos com um convidado especial. Hoje nós vamos trazer esse homem de Deus, um testemunho poderoso, uma história de encontro com Cristo fascinante. Eu queria que você recebesse comigo, ele que já está aqui, Pastor Charles, graça e paz. Seja bem-vindo, meu amigo. Graça e paz, meu irmão. Obrigado pelo convite, né? Estou muito feliz aí de estar aqui no AngularCast, né? Esse programa aí, esse podcast, né? Mais um podcast que eu faço parte. Estou muito feliz pelo convite, meu amigo. É um prazer estar aqui com você. Ah, que bênção, pastor. Pastor, vamos logo aqui começar nossa conversa. Toda vez que a gente traz algum homem de Deus, alguma mulher de Deus, a primeira vez no canal, aqui no nosso podcast, a gente sempre começa com a história de vida dele. E com o senhor não vai ser diferente. Conte pra gente, pastor Charles, como foi o seu encontro com Cristo? Como é que Cristo alcançou a sua vida? A gente sabe que Deus ele tem as diversas formas de alcançar o coração do homem. E eu gosto sempre de ouvir como é que Deus alcançou a sua vida. Legal. Cara, vamos lá. É uma longa história, mas eu vou resumir, né? Eu gosto de história. Vamos então ouvir história. Lá, deixa fluir, né? Vambora. Vamos lá. Cara, assim, eu nasci num lar em que não era um lar cristão, né? Na minha família não tinha ninguém. Não tive ninguém em casa para pregar para mim. Eu não sou filho de pastor, né? E eu tinha até uma resistência, né, com o crente. Sempre tive essa resistência, né? E muito cedo eu me encontrei ali com as drogas, com a bebida, que, querendo ou não, é algo que hoje chega a ser até normal, Sim, né, pra galera aí do mundão, né? E muito cedo, cara, eu me encontrei com as drogas, com a maconha, com a cocaína, né? E me tornei aquele dependente que não assume, né, que é dependente. E eu vivi essa vida, né, essa vida desenfreada, né? Até que chegou um certo dia que eu já estava lendo já textos de suicídio, né, querendo tirar a minha vida, né, mas sempre com aquela resistência, né, com o cristianismo, com a igreja, né. Um certo dia, cara, eu estava tão assim perturbado da minha cabeça, já vindo de vários acidentes de carro, né. Eu era o tipo do cara, pastor, que eu saía de casa, a vizinhança dizia: esse aí não volta hoje. é mesmo. Era vários acidentes. Uma vez, naquela rotatória ali do Olho d'Água, eu passei. Em vez de eu fazer a rotatória, eu tava tão doido, drogado, que em vez de fazer a rotatória, eu passei direto. Meu carro voou. Quando caiu, foi com os 4 pneus abertos, né? Mas desde aquela época, Deus estava guardando ali a minha vida. Eu lembro né? desse acidente. Tu lembra? Lembro. Quatro pneus ali abertos ali. E aí, era eu que tava nesse E eu acidente. me perguntava para como é que o cara fez isso. Funcionou. Foi eu. Dentre outros, né? Uma vez ali na Holandeses, eu quase entro dentro ali da Citroën. Enfim, foram vários livramentos aí. Mas né? quando teve esses acidentes, eu tava bêbado, Bêbado, drogado, noiado. tava daquele jeito, doidão, né? Só que eu não tava mais aguentando, né? Eu também trabalhava com comédia, né? Trabalhei 7 anos na comédia Pão com Ovo. Várias vezes entrei aí tendo que fazer as pessoas sorrirem, mas chorando por dentro, né? Geralmente o comediante, ele... Assim, geralmente não. Os testemunhos que a gente observa é que geralmente os comediantes sofrem muito disso, né? Sofre. Produzir alegria pro povo e por dentro é totalmente o contrário. A gente vê a história do Whindersson e de tantos outros. É interessante isso, né? Primeiro porque tem aquela luta, aquela guerra, né? Porque o artista, ele luta a vida toda pelo sucesso e quando ele alcança, ele não quer mais, né? Chega um certo ponto que a única coisa que tu quer é viver sossegado ali, ficar tranquilo, e isso tudo acaba gerando uma guerra, né? A gente acaba buscando, às vezes, fuga em outras coisas, né? Que era o meu caso, né? Que acabei entrando aí nesse... Lá no Pão com Ovo você era o... Eu era o Zé Maria. Gente, vocês lembram aí? Eu lembro. Lembra? Eu Usava lembro. a camisa de Sampaio, Eu falava pouco, mandado pela mulher. Eu lembro. As pessoas dizem que eu era mandado pela personagem de Gé, hoje é pela Hannah, minha esposa, pastora. Então, assim,
eu chegava, né, eu já estava nesse nível, né, de depressão, de uma dependência química, lendo textos de suicídio. E liguei para um amigo numa noite, né, o nome dele é até Claudiano. Cara, eu preciso ir numa igreja, cara, eu preciso conhecer esse Jesus aí que tu tanto fala, porque se eu não for, eu vou tirar a minha vida, né? Aí ele chegou, cara, logo hoje tu me fala isso, pô, minha igreja tá em reforma, hoje não tem culto, né? Eu, cara, eu preciso ir numa igreja hoje. Peguei meu carro, fui sozinho pra uma igreja aqui no Calhau, né? Igreja Tenda, na época, pastor Sei. Tarquim. Chego lá na igreja, cara, quando eu boto o pé na porta, eu já começo a me derramar ali em lágrimas, né? Só lembro que minha vista escureceu. Quando eu me espantei, eu já estava na frente, estava no altar, né, com o pastor orando por mim. Quando eu abro o olho, ele só diz assim: seja bem-vindo a essa família. Eu não sabia, irmão, nem o que eu estava fazendo. Quando eu olho para trás, um monte de placa, seja bem-vindo, você agora faz parte da família, todo mundo me abraçando. Rapaz, o que foi que eu fiz, cara? Eu vim só aqui à frente querendo receber uma oração, e o povo está dizendo agora que eu faço parte da família, né? Aí o pastor chega e diz: ó, você vai acompanhar essa moça aqui, que era da consolidação, né? Hoje tu entende o que tu Não, fez. hoje eu entendo, né? Acompanha essa moça aqui na consolidação, né? Que ela vai só pegar os teus dados, enfim. Fui lá na sala, uma mulher começou a pedir os meus dados, meu nome, meu endereço. Quando chegou no telefone, eu, mas cara, por que eu tô preenchendo essa ficha aí? Ela, não, porque você foi lá na frente, você aceitou Jesus, a gente pega aqui os dados das pessoas. Eu falei, como é que é? Aceitei o quê? Aceitei a Jesus? Ela foi, então foi lá na frente. Não, moça, eu não aceitei nada não, eu só queria uma oração. Irmão, eu queria esperar o culto acabar para tentar desfazer tudo que o pastor tinha feito, né? Costumo dizer que geralmente as pessoas elas oram para expulsar demônio. Eu queria aquele dia que o pastor expulsasse Jesus da minha vida, né? Aí eu liguei para quem? Mas tu foi pra igreja ligado ou tu tava normal? Não, tava normal. Tipo, Então, pirou no outro dia, vem aquele outro dia, aquela depressão, aquela coisa, e fui pra igreja à noite, entendi. né? Não, de fato, aí foi já o Espírito Santo mesmo ali Isso, cara. Liguei pra quem? Liguei para um amigo meu. Pro que eu liguei que a da igreja tava em igreja. reforma. Cara, vim pra uma igreja aqui, né? Me enganaram, me botaram lá na frente. Agora tá todo mundo dizendo que eu sou crente. Tô aqui esperando o culto acabar, que eu quero conversar com o pastor. Ele, rapaz, vai pra casa. Deus sabe do teu coração. Tu foi lá na frente, cara, mas relaxa, vai pra casa. Fui pra casa. Me esqueci aquela história, fui pra casa. No outro dia, eu tô na academia, terminou a academia, eu sento na porta conversando com os amigos meus. Do que eu tava falando? Mal da igreja No e qual tu mal do tinha ido. pastor. No outro dia, passa um irmão atrás, bate nas minhas costas. E aí, irmão, eu vi, ixi, rapaz, esse povo tá me perseguindo, né? Ei, rapaz, tu lembra de mim? Que foi, cara? Rapaz, eu tava ontem na igreja, cara. Tu foi lá, aceitou Jesus, eu te dei um abraço. Eu fui o primeiro cara que te deu um abraço e tal. Eu, pra me livrar desse cara, o que que eu fiz? Eu dei meu telefone pra ele. Quando eu dei meu telefone pra ele, cara, foi coisa de segundos. Esse cara, ele me colocou em todos os grupos da igreja. Bicho, era tanta mensagem. Glória a Deus, seja bem-vindo. Tal. Rapaz, eu olhei assim, eu vou ficar aqui, não estamos fazendo nada, né? Vou receber uma mensagem aqui, começaram a botar uns textos bíblicos, eu precisando, né? Vou ficar aqui. Cara, sábado eu fui pro culto, domingo eu tava também. Quando eu me espantei, eu tava numa célula, depois eu tava num culto. Cara, quando eu me espantei, eu tinha virado crente mesmo, de verdade, cara. Ou seja, Jesus, ele me laçou, assim, de uma tal forma. Cercou de tudo quanto é jeito. Cara, me cercou e quando eu me espantei, eu já estava pregando o evangelho para as pessoas, ganhando as pessoas para Jesus. E Jesus, ele fez uma limpeza na minha vida, cara. Fez uma transformação, né? Eu continuei no Pão com Ovo durante 3 anos ainda, né? Mas já ali servindo a Já ali Deus. servindo a Deus, né? Sendo luz lá dentro, Sim. né? Porque assim, eu sempre tive algo comigo que quando eu fosse tomar uma decisão de sair, tinha que ser no tempo certo, com uma direção de Deus. É tanto que eu passei ainda 3 anos lá, né? Porém, pregando o evangelho lá dentro, com atitudes, com a transformação que Deus fez na minha vida, né? Me tornei um cara ali mais confiável, comecei a ter mais responsabilidades, né? E Jesus foi fazendo aí tudo isso aí na minha vida, cara. Agora sim, pastor, o senhor falou que teve um histórico aí de uso de drogas. Sim. Aí Jesus entra. A gente sabe que tem pessoas e pessoas. Como foi esse processo dessa limpeza? Porque talvez alguém está nos escutando hoje e se
assemelha numa situação como o senhor estava, depressivo, nas drogas, e escutando, acha que foi assim, né? E a gente sabe que não é. Sim, sim, sim. Conta pra gente esse processo de conversão, como foi esse processo de abrir mão disso aqui, abrir mão disso, até chegar na saída do pão com ovo. Cara, vamos lá. Eu costumo dizer que o que Jesus fez comigo foi um milagre, né? E isso não é algo que é regra, foi uma experiência pessoal, né? A gente não pode confundir experiência pessoal com uma regra, né? O que Jesus fez comigo, ele me curou, cara, de todo tipo de abstinência e de todo tipo de vontade de usar droga. Eu me converti dia 5 de dezembro. Dia 31 de dezembro, fiquei limpo o mês todo, indo para a igreja. Dia 31 de dezembro eu vou para uma festa de Réveillon. Fui porque era uma confraternização lá da galera e tal. Eu tinha que ir, pelo menos marcar presença. Ia ficar deselegante não ir. Fui lá. Quando eu fui, um cara que usava droga comigo, ele me chama pro banheiro. E rapaz, vem aqui que eu tenho um presente para te dar. Quando eu chego no banheiro, a gente entra, ele abre um sacão desse tamanho de cocaína. Aquilo ali pra mim, há uns meses atrás, seria o melhor presente da minha vida. Eu ia sair daquele banheiro pulando, eu ia passar uns 3, 4 dias virado, cheirando aquela cocaína. Eu olhei pra aquilo ali e disse assim, cara, eu olhei pra ele assim, cara, eu vou te falar uma coisa, eu tô aqui porque eu sou amigo de vocês. Mas Jesus, ele mudou a minha vida, cara. Eu fui curado. Isso aí pra mim é mesmo que nada. Eu te peço uma coisa, guarda isso aí. Ou seja, o que Jesus fez comigo, ele me curou de toda a vontade de usar droga. Desde o dia 5 de dezembro que eu me converti, que eu fui lá até sem saber. Até hoje, já se passaram 8 anos, vai fazer 9 agora, em dezembro. Nunca mais coloquei uma gota de álcool na minha boca e uma droga. Tremendo. Isso foi comigo, né? Foi a experiência pessoal que eu vivi. É porque algumas pessoas ainda precisam... Com certeza, e a gente trabalha com pessoas com e é normal. E é normal, uma questão de saúde. Sim. Né? Precisa se tratar, precisa, em alguns casos... Tem um acompanhamento médico. Ser internado, precisa ter. Mas no meu caso, Jesus fez um milagre na minha vida, cara. Eu fui curado. Tremendo. Eu fui curado. Né? Aí, continuei, né? Continuei no pão com ovo. Só que chegou, né? O momento, né? Graças a Deus, pastor, eu fui muito abençoado que Deus colocou líderes na minha vida, nesse processo, muito sábios, né? Porque ficava aquela guerra na minha mente, né? Caramba, porque eu não conseguia administrar o meu tempo, né? A correria do teatro, a gente viajou aí por todo o Brasil, até para o exterior. Talvez eu não estaria aqui gravando, né? Eu estaria viajando, fazendo alguma coisa, era muita correria, então eu não conseguia administrar o meu tempo. Então, eu ficava naquela guerra, né? Caramba, velho, será que é isso aqui mesmo que Deus quer pra mim? Será que esse que é o meu propósito de vida? Mas até Jesus chegar, você tinha convicção que era ali. Sim. Ou não? Você já tinha isso de incomodado? Na verdade, eu já tinha meio que incomodado, porque assim, cara, continuar e seguir uma carreira de ator nunca foi, de fato, o meu sonho, a minha meta de vida. Você caiu ali, não? Cara, eu não digo, como costumo dizer, que eu não escolhi o teatro, cara. O teatro me escolheu. Olha como eu entrei no Pão com Ovo. Só um parênteses aqui rapidinho. Eu conheci os atores, né? O César e o Adeilson. E um certo dia eu comentei com eles que eu tinha feito teatro lá na escola. Mas aquela coisa de... Eu sei. Né? Tem gente que fala, eu fiz teatro. Como se fosse... Não, um professor passou uma atividade na matéria de artes. O cara pegou ali uma cartolina, amarrou na cabeça, né? Eu fiz teatro, cara. Era aquela coisa. Cheguei até a participar de um festival estudantil, enfim, nada profissional. E eu sempre comentava com eles, né? Porque eram atores profissionais já há anos. Aí, um certo dia, eu tô numa mesa de bar, bebendo, né? Quem me liga? O Adeilson, né? Adeilson não, o César. Rapaz, tu não quer vir ganhar um troco aqui? Vai fazer o quê? Rapaz, a gente tá numa apresentação aqui, o cara faltou. Eu preciso só de alguém pra arrumar umas mesas. Acho que era R$100 na época. E eu doido pra beber. Rapaz, é agora. Peguei uma moto, corri pro teatro. Cheguei lá, foi muito rápido. Acho que foi o dinheiro mais rápido que eu ganhei na minha vida. Entrei, arrumei uma mesa aqui, uma ali, acabou. Foi, né? Só que passou um tempo, eles tiveram uma ideia de montar uma peça. Uns personagens que eles tinham. Sim. Aí eles pensaram em quem? No arrumador de mesa que foi no outro dia. E me chamaram. Cara, tu não quer vir fazer parte? Tu vai só entrar,
arruma uma mesa, arruma outra, tem um personagem do garçom que tu vem, que tu bota um champanhe numa taça, depois tu sai. A gente faz só para amigos, né? Chama a família, começa a fazer só para amigos. Depois eu tô dentro. Ganhar um dinheirinho. Não, ganhar o dinheirinho, eu tô dentro. Cara, tomou uma proporção, né? Comecei arrumando uma mesa, depois eu peguei uma fala. Quando me espantei, eu já tava com mais de 5 personagens, né? Dentro da peça. Começamos fazendo no Batista, numa escola, depois fomos para a Feira do Livro. Cara, quando eu pisquei o olho, pastor, a gente já estava no Teatro Arthur Azevedo, lotado, com 5 sessões no final de semana, cara, que nem peça de fora faz. Tinha vezes que eu entrava naquele Arthur Azevedo, que eu via ali 700 pessoas, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, cara? Até outro dia eu tava numa mesa, me ligaram para arrumar uma mesa numa peça, hoje eu já tô aqui no Teatro Arthur Azevedo, né? Eu tive um choque também quando eu cheguei em Portugal, cara, Festival Internacional de Humor. Né? O português, ele tem uma cultura que quando ele gosta muito da peça, ele começa a aplaudir, ele não para. É coisa de louco. A gente fica ali, ó, tu sai, o ator fica assim olhando pro povo. Eles não param de aplaudir. É coisa de 5 minutos pra frente. É mesmo. Quando terminou, lotado, aquele povo aplaudindo. E, rapaz, o que eu tô fazendo aqui, cara? Até outro dia eu tava numa mesa de bar lá no Rio. Então sempre você se perguntava. Sempre. Não era tipo assim, uau, não. Nasci para isso aqui. Nasci para isso, fiz várias oficinas, eu sou estudante de teatro, tipo eu assim, lutei para estar aqui. Não, cara, foi algo que... Eu não escolhi o teatro me escolheu. Eu não tinha capacidade nenhuma de estar ali, cara. Os caras que contracenavam comigo... Contando a tua história, para quem fez teatro irmão, na escola. Os caras contracenando comigo, cara, um estuda teatro há não sei quantos anos, é um dos atores mais renomados do Maranhão. Hoje é o diretor do Teatro Arthur Azevedo, César. O outro foi o Adeilson, mais 20 anos ainda de Uma Linda Quase Mulher, o personagem principal, o cara renomado. E eu lá no meio desse cara, entendeu? Então eu sempre tive esse pensamento, né? Cara, eu tô aqui mesmo, eu não escolhi isso aqui, foi o teatro que me escolheu. Então eu sempre tive esse pensamento. E eu acredito que isso também me ajudou até na decisão. Né? Sim, teu coração não tava ali. Porque é diferente de um cara que, poxa, meu sonho é ser cantor. Alcancei a fama que eu lutei uma vida inteira que eu lutei. Agora eu vou abandonar isso. Né? Então eu não tive essa guerra toda para poder abandonar. Porém, foi uma decisão que foi no tempo certo, né? Com uma direção de Deus. E essa decisão da saída da companhia do Pão com Ovo foi muito atrelado ao propósito de Deus na tua vida nesse momento da tua vida? Sim, também. O que foi? Tiveram vários fatores, né? Eu tinha acabado de casar, né? Porque assim, como eu te falei, o artista, ele procura muito o sucesso, mas quando ele alcança aquilo ali, ele quer dar uma parada, né? Minha vida era só viajando, cara. Eu não administrava o meu tempo, eu já comecei a liderar células, eu já comecei ao meu ministério itinerante, né? Que eu vou aí em várias igrejas, e eu não estava conseguindo, né, conciliar o casamento, ministério itinerante, e aquilo ali começou a me levar para um lugar de oração, né, para saber se de fato era aquilo que Deus queria para minha vida. Né? Então, o fator mais relevante que fez eu tomar essa decisão é a questão mesmo do tempo. Do tempo, poder estar com minha família. Cara, eu casei do cartório, eu tive que ir gravar. Passou algumas semanas, eu tive que ir para o Rio de Janeiro passar 3 meses. Eu nem vivi o começo ali do meu casamento. Né? E essa seria a minha rotina. Né? Então, assim, eu tomei essa decisão por conta disso. Né? Por hoje, eu ter tempo, né, para estar aqui. Daqui, se eu quiser, eu vou na casa de um irmão. Eu sei. Né? Hoje à noite já tem uma reunião de contemplação. Amanhã eu tenho um culto, já tenho reunião de liderança. Então, minha vida hoje é muito corrida. E hoje eu vivo o que eu sempre pedi, né, para o Senhor, né? Que aí a gente já vai para o empreendedorismo, né? Sempre tive um sonho, cara, de ter minha empresa, né? De ser empresário, de empreender, né? E hoje eu vivo isso. Hoje eu vivo tudo aí que eu pedi para Deus. Eu até brinco, né? Que sabe que vida de empresário sempre tem problema, né? Bronca para resolver. Certo dia eu tava perguntando para Deus, Senhor, o que é isso aqui? Eu não aguento isso aqui não, Senhor, é muito problema. Aí Deus me falou, mas tu te lembra lá atrás, quando tu tava trancado num quarto lá no Rio de Janeiro, de joelhos orando por isso aqui? Tá aqui. Olha aí. Agora te vira, né? E como é que vem nesse processo, pastor, o chamado pastoral? Por quê? Talvez muita gente começou a vida, saiu
um poço, todos nós saímos desse lamaçal do pecado, se converte, Deus transforma. Aí bem aqui, alguns caminham para o episcopado, outros são grandes homens e mulheres de Deus, mas não caminham para o episcopado. O que fez? Qual foi o momento da sua vida que você disse assim, rapaz, eu vou ser pastor. É aqui que eu me sinto muito bem e não há outro lugar melhor. É o chamado. Como foi esse processo? Pastor, assim, eu tive uma crise de identidade, né? Eu sempre fui rotulado e eu, de fato, carregava isso em mim. Eu era um evangelista. Não, cara. Deus te chamou para ser evangelista. Um dia tu for consagrado, Evangelista. evangelista. Pregando em evangelismos, cruzadas, né? Aquela coisa. Só que chegou um certo momento. Lá na igreja tem uma escola. Escola de obreiros. Tem uma atividade em que o professor, o mestre lá da igreja, o mestre Lino, ele faz grupos. Evangelistas para cá, profetas para cá, pastores para cá, todo mundo. Quando ele disse para a pessoa que tem a convicção do seu ministério ir para o seu determinado grupo, para onde é que eu vou? Evangelista. Ele me olhou assim, não vai para esse grupo. O grupo é ali, ó, dos pastores. Desde esse dia, cara, veio uma crise. Caramba, por que esse cara pediu para mim ir pro grupo dos pastores? Se eu sempre me considerei um evangelista. E eu comecei a avaliar a forma como eu estava me movimentando ministerialmente. Ia pregar nas igrejas, pastor para cá, pastor para lá, o rebanho já me reconhecendo como pastor, né? Só que eu comecei a analisar a minha rotina, pastor. Ia para minha empresa, de lá ia visitar alguém, chegava alguém, eu passava a tarde aconselhando, à noite ia visitar outra pessoa, eu estava em casa, chegava alguém pedindo conselho. Cara, eu comecei a exercer o ministério pastoral sem nem saber, Sim. né? E a mensagem que eu deixo, né, para a pessoa que quer descobrir, né, o seu ministério, cara, tu vai descobrir fazendo. É na rotina que É na você é treinado. rotina que você é treinado e a convicção vem com reconhecimento da tua igreja local. Com certeza. Primeiro você é reconhecido, depois é que o óleo O desce. óleo. Né? Então eu sentei com o meu pastor e ele me fez essa pergunta, cara, como é que é a tua rotina? O que é que tu faz? E quando eu falei tudo que eu fazia, cara, eu já estava exercendo o ministério pastoral antes de ser consagrado. Então foi aí que essa chave virou, né? Que eu vi, cara, eu não sou evangelista, eu sou um pastor. Interessante. Você vai crendo numa coisa e depois você observa que. Que observa que é a outra. E quando você resolve essa identidade, a coisa flui. 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 Quando tu assume de fato ali o cajado e, cara, e o prazer, né? Sim. O prazer que a gente sente, né? O que para muitos pode ser um peso, quando tu é chamado para aquilo, tu sente um prazer, né? Tu sabe disso aí, se colocar a gente aí para ouvir alguém, vai fluindo e a gente não sente aquele peso, né? Também é uma das formas da gente identificar Sim, é um para dos que a gente sinais. foi chamado. E aí, isso, Deus te encontra, limpa, restaura, te faz um pastor. E aí hoje, Charles? Cara, hoje eu vivo, eu tenho a plena convicção que eu vivo aquilo que Deus quer para mim, cara. E isso me dá Aquela uma. pergunta saiu, o que que eu tô fazendo aqui? Saiu, cara. Saiu aquela pergunta, aquela Aquele crise. incômodo. Saiu. Hoje eu sei que eu vivo aquilo que Deus quer pra minha vida. Eu sei que eu tô no lugar certo. Cara, e a árvore é conhecida pelos frutos, né? E é Deus é que faz tudo. Hoje eu tenho minha empresa, né? Saí daqui, já corro pra lá. Hoje eu sou casado, sou pai de 2 filhos. A Aurora de 2 anos, o Davi aí de 4 meses, né? Parabéns. É recente, né? É recente, Parabéns. cara. Hoje eu estou descobrindo coisas incríveis através da paternidade. Hoje eu consigo viver de forma mais profunda e ter o entendimento do amor de Deus por mim, pela minha família, através Isso é do fato. entendimento do amor que eu sinto pelos meus filhos, É né? fato. Então, cara, hoje eu sei que eu vivo o sobrenatural de Deus e eu sei que isso partiu de uma decisão que não foi fácil, né? Às vezes coisas precisam ficar para trás para que a gente possa viver aí o novo de Deus. E hoje eu me sinto um cara satisfeito, né, com aquilo que eu vivo, cara.
E aí, pastor, diante desse cenário, diante dessas circunstâncias, dessa vivência no mundo e hoje, quais hoje os maiores desafios nessa nova perspectiva de Deus, nesse novo propósito? Porque lá atrás os desafios eram: o que eu estou fazendo aqui? Não sonhei para estar aqui. A depressão, suicídio, o vazio. Aí Jesus entra, transforma, limpa, restaura. E agora ele diz assim: Charles, eu amo tanto as pessoas, e você começa a se importar com aquilo que Deus ama. E aí vem os desafios pastorais, vem os desafios da vida cristã, que não são Não fáceis. são fáceis. Dizer que evangelho é um mar de rosas, isso é uma mensagem extremamente enganadora. O evangelho é paz, saúde, alegria, é coisas boas sim, mas o evangelho é renúncia. O evangelho é: eu nego a minha vida para seguir a Cristo, tomo a minha cruz e estou seguindo. Hoje, nesse contexto pastoral, onde infelizmente a nossa classe tem sido alvo de muitos escândalos, tem sido até descredibilizada. Quais são os desafios hoje, na sua visão, para esse tempo, no exercício desse ministério? Cara, desafios a gente sabe que são muitos, São. né? Mas São aqueles muitos. assim que para você são assim, porque o que pode ser desafiador para você, para mim não é, e vice-versa. Né? E a gente se ajuda nisso, né? Assim, o senhor falou algo bem interessante, que a gente não vive um tempo muito Não vive. favorável, né? Antigamente o pastor era visto como sinônimo da coisa mais ilibada que existe. Hoje é pastor, não quero nem falar. Não quero nem falar, não quero nem trocar ideia com esse cara, é bandido, é ladrão. É isso mesmo. Né? E esse é um dos maiores desafios, cara, pra gente, né? É permanecer, né, sendo um representante desse caráter de Cristo aqui, independente do que aconteça. Né? É ser um remanescente. Né? É ser aquele cara que os teus discípulos, a tua família, o teu vizinho, os teus amigos de trabalho vão olhar aqui, cara, eu olhando para a vida desse cara, eu vejo Jesus e eu ainda tenho esperança. Esse é um dos maiores desafios, né? É permanecer, é ter uma direção. Cara, Deus vem ministrando muito comigo, pastor. Aquele texto de Mateus 4, cara, quando Jesus ele tá dormindo ali naquele barco, né, a caminho de Gadara, vem aquela tempestade, os discípulos olham para Jesus e dizem assim: pô, cara, esse cara tá dormindo aqui, tempestade, como é que é isso, né? Mas tem algo que Jesus fala, que é o que eu venho buscando nesse tempo. Jesus, antes dele dormir dentro daquele barco, ele chega assim: vamos para outra margem. Cara, isso é tão forte. Sabe por quê? Porque esse vamos para outra margem é o que a gente sempre tem que buscar hoje como pastor, como liderança. Esse vamos para outra margem, ele significa o quê? Uma direção de Deus. Quem tem uma direção de Deus vai dormir no barco. E se vier a tempestade, se é um homem que se submete à palavra de Deus, ele vai ter autoridade até para acalmar a tempestade. Então, nesse tempo, o que a gente precisa é sempre ter essa palavra: vamos para outra margem. Pessoas podem sair do barco, o barco pode afundar, podem vir vários escândalos, pode acontecer o que for, mas se tu tiver uma direção de Deus e se posicionar nesse tempo, em tudo que vem acontecendo, a gente vai conseguir dormir dentro do barco, cara. Até porque Deus é um Deus dinâmico. Dinâmico. Deus é um Deus que faz novas todas as coisas. E você ter sempre esse vamos para outra margem diariamente é fundamental na sobrevivência do ministério. Porque senão a gente fica vivendo do eco do que Deus falou há muito tempo atrás, e pode ser que esse eco não seja... sirva para hoje. E o que o senhor falou é interessante, né? É essa atualização dessa direção. É uma direção que serve lá para trás, talvez não sirva para hoje, e tem muita gente caminhando hoje numa direção que foi dada lá atrás. E não significa que o que Deus falou ontem, ele mudou hoje, não. É apenas... A Bíblia fala que tudo que Deus faz, ele comunica aos seus profetas. Ou seja, Deus ele tem um plano macro, vamos botar aqui um plano a nível Brasil. Sim. Desse plano nível Brasil, ele tem um plano para o Maranhão. Desse plano nível Maranhão, ele tem um plano para São Luís. E para o nível de São Luís, ele tem, na sua multiformidade, na sua multiforme graça, planos para diversos ministérios, diversos pastores. Aí a pergunta é:
Eu tô sabendo que eu tenho que ir para outra margem? Qual é a minha margem? Qual é a minha margem nisso? É isso. Qual é a minha direção para isso? É isso. E, amém, Deus deu a direção hoje, amanhã. Senhor, é a mesma direção? Porque senão a gente vive do eco do passado. E, cara, e buscar uma direção quando tudo vai bem É uma coisa. é mais favorável. Agora, parar para buscar uma direção quando tudo vai mal, esse é o desafio. Davi, quando chega na cidade de Ziglag, quando ele chega, saqueiam tudo, levam tudo. A Bíblia fala que eles queriam apedrejar Davi, que eles choraram até não ter mais Sim. forças. Qual foi a decisão daquele homem de Deus? Traz a estola sacerdotal, que o que eu vou fazer vai ser debaixo de uma direção. E esse é o nosso desafio, é ter uma direção. Até porque, como pastores, é muito forte isso. Nós somos o mordomo, nós não somos o dono da obra. É isso. Aí tem que pedir a Senhor, direção para o dono. O Senhor que é o dono da igreja. É isso. Eu tenho essa vontade, mas o Senhor que é o dono. É isso. A gente não pode se apropriar daquilo que não é nosso. Boa. É isso. E isso reflete em muitas coisas como liderança. Eu não mando na vida de ninguém. Eu sou um apontador de caminho. Eu não decido nada por ninguém. Eu posso ser um orientador. Eu posso dar ali direções. Mas eu não tomo decisão por ninguém. Eu não sou dono de ninguém. Ovelha não é minha. Discípulo não é meu. Interessante, pastor Charles, falando sobre isso aqui. Deus dá pastores para as igrejas. Eu não escolho aonde Deus me coloca. Ele dá. Mas a ovelha, em algum momento, ela decide se quer ou não ser pastoreada por você. Pode ser conscientemente ou inconscientemente essa decisão. É isso. Então a gente acaba se apropriando da ovelha, que na verdade não era nem para se apropriar, porque quem deveria se apropriar da gente era elas. Porque são elas que nos escolhem. Essa questão da busca da direção, de fato, é uma coisa que ela é muito forte. Cara, você falou algo muito interessante. E o pastor não escolhe a ovelha, mas a ovelha escolhe o pastor, né? E isso traz pra gente um entendimento que o ministério nunca é pra gente. Sim. O ministério é pro outro. Sim. As pessoas só me procuram para isso, para uma oração, para uma palavra, para querer algo que eu tenho de Deus, mas tu foi chamado para isso mesmo, cara. O teu ministério não é para ti, é para os outros. De graça recebei, de graça dai. Deus te deu aquilo, é para te ser sugado mesmo. Para te ser sugado, mas para isso tu precisa ter o quê? Tu precisa ter pão para multiplicar com o povo. A multiplicação de pão, Jesus pega o pão, entrega para os discípulos e ele distribui para o povo. O nosso desafio também é esse, um outro desafio na vida pastoral. Tu sempre ter esse pão para entregar para o povo. É porque senão a gente acaba trabalhando para o noivo e não se relacionando com o noivo. E Deus não nos chamou para trabalhar para o noivo. Deus nos chamou para se relacionar com ele. Marta e Maria. Deus nos chamou para isso. E esse relacionamento é que produz o pão. Outro desafio. Tá vindo muito desafio aqui, né? Do Ministério Pastoral. Atos 6, né? Surgiu uma bronca lá. As viúvas estavam precisando de alimento. O que os apóstolos fazem? Cara, isso aqui tá nos tirando do ministério da palavra e da vida de oração. Vamos levantar aqui alguns homens cheios do Espírito Santo para eles cuidarem disso aqui e a gente vai focar no ministério da palavra e na oração. Sabe o que está acontecendo, pastor? Um dos nossos maiores desafios também como pastor é a gente ter o entendimento que Deus não chamou a gente só para resolver problema. Sim. Às vezes a gente está... são várias reuniões, claro, também faz parte. Isso a gente não pode anular. Mas isso é periférico. Não é a prioridade. Não é. Tem muito pastor morrendo porque acha que só foi levantado para resolver problema e deixa de lado o quê? O ministério da palavra e a oração. E essa que é a prioridade. Como é que a gente vai ter uma direção se a gente não procura esse ministério da palavra e a oração? Não tem como. E é interessante que quando os apóstolos fazem essa divisão, eles não quer dizer que o cuidado da viúva e do pobre, ele é inferior. Isso. Mas é entender... Tanto que chamaram outros para fazer isso. Mas é entender que cada um tem uma porção da parte de Deus. É isso. E é interessante isso porque
o trabalho pastoral é um trabalho que requer muitas demandas. Demandas emocionais, físicas, demandas financeiras. Mas a gente acaba perdendo de vista, eu acho que a expressão talvez mais assertiva agora é perdendo de vista, porque ninguém é pastor, em suma consciência, quer deixar de orar e buscar a palavra. A gente não quer isso. Isso. Mas a gente vai perdendo isso Nem percebe. e nem percebe. Que é o pior. Para mim, o maior desafio pastoral hoje, pastor Charles, é isso. Eu permanecer nesse trilho do chamado. Porque a gente é pastor, a gente vai... Tem um problema aqui, tem problema na situação, aparece uma demanda aqui, aparece... E isso pode embaçar o propósito inicial das coisas. E aí a gente acaba se distraindo, aquilo vai virando um peso, e daqui a pouco a gente está sugado. Sugado. Porque quando a gente está no propósito, na trilha, é leve. É leve e suave. A gente tem prazer por fazer aquilo ali é... E a gente flui naquilo. Isso aconteceu com Marta, né? Sim. Quando ela começa a focar só no serviço, ela começa a reclamar para Jesus por que Maria não ia ajudar. Ou seja, ela estava ficando cansada e teve que pedir ajuda. Por quê? Porque focou só no serviço, quando naquele momento era para estar nos pés de Jesus. Né? Verdade. E acaba se tornando o quê? Um centralizador. E detalhe, ela não pediu ajuda de Maria, ela reclamou. O centralizador, às vezes, ele não pede nem ajuda, mesmo cansado, mas reclama quando ninguém ajuda. É isso mesmo. O que aconteceu com Maria. E ela ainda. E Jesus corrige, não dizendo que aquilo que Marta era ruim, mas ele disse a boa parte. A boa parte. Não que a parte de Maria seja ruim, mas a de Marta seja ruim, mas Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte. Isso é interessante, pastor, que até com algo também que eu venho batendo muito na tecla nesse tempo, é que existe uma frase muito perigosa que eu já ouvi, né? Várias pessoas falarem: Deus não quer o teu serviço. É uma frase perigosa. A gente tem que entender o contexto dessa frase. Como é que Deus não quer o nosso serviço? Não para que é o ministério? Marta não estava fazendo algo de errado. Não. Pelo contrário. Pelo contrário, estava fazendo algo certo. Quantas pessoas a gente vai convidar para nossa casa e as nossas esposas não vão ficar preocupadas se a casa está arrumada? Exatamente. Costumo dizer que eu fico imaginando o prato de Pedro. Devia ser uma torre. Acabou com o pescador, passou, ela estava noite pescando, carregando rede. Imagine, ela fazendo comida para Jesus e mais 12. Ela estava fazendo certo. Então, assim, o correto não é a gente usar essa frase que Deus não quer o teu serviço. O correto é a gente dizer que Deus quer o nosso serviço, mas a prioridade é a boa parte. O serviço ele tem que vir depois da boa parte. A boa parte é prioridade. Né? Tem uma frase de Danduque que ele fala que tu só vai ser enviado para o serviço depois que tu entender que tu tem que ficar no quarto sem ter hora para sair. Aí que Deus vai chegar, não, agora tu tá pronto para me servir. Porque tu entendeu que isso aqui é prioridade. Né? E isso é o desafio para a gente como pastor, porque as demandas acabam nos roubando desse tempo. Verdade. Né? Foi o que o senhor falou. Né? Quando a gente ia no piscar de olho. No piscar de olho. Quando tu te espanta, caramba, velho, como é que tá minha vida de oração? Como é que tá minha leitura da palavra? É só resolvendo bronco, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E eu só faço um acréscimo ao que o senhor está dizendo, que Deus não quer, a frase, né? Deus não quer o teu serviço. Ele quer o teu serviço, mas esse serviço ele precisa ser fruto da tua devoção. É isso. É isso. Eu amo servir a Deus, porque na minha devoção eu me importo com aquilo que Deus ama. É isso. Que são as pessoas. É isso. E não o contrário. Porque, lembrando lá da parábola dos talentos, e lá de 1 Coríntios que vai falar sobre as nossas obras, se as nossas obras forem de prata e ouro, que são frutos de uma devoção, de uma contemplação ao Senhor profunda, elas vão ser aprovadas.
No entanto, se elas forem de madeira, feno, palha, vai queimar. E aí é por isso que a gente começa a entender que vai haver pessoas que, Senhor, em teu nome expulsei, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Afasta-te de mim, eu não te conheço. O que é isso? É quando esse serviço é feito sem anteriormente ser fruto do teu amor a Deus sobre todas as coisas, sobre o teu tempo de relacionamento. É isso. E essa devoção, é impossível não ter uma vida devocional e não ter sempre uma direção. Não, é verdade. É impossível. Aí a gente vai lá buscar a margem. Aí a gente volta Volta. Aí fica esse ciclo aí, Esse ó. ciclo, né? A gente tem que ter uma direção, cara. A gente tem que E buscar hoje, esse lugar. pastor, qual é a direção que Deus tem soprado para você nesse tempo? Cara, a direção que Deus tem soprado para mim esse tempo na verdade, é um aprendizado, algo que eu venho aprendendo, né? E eu venho buscando mais aprendizado disso, sobre focar na minha família, de ter o entendimento que as coisas só vão fluir fora depois que eu for aprovado dentro. A direção que eu tenho de Deus para esse tempo é me aperfeiçoar nisso. Entender que eu preciso guardar os meus filhos, entender que é impossível. Eu tenho esse entendimento comigo, pastor, me corrija se eu estou errado, que é impossível a família de um pastor não ser afetada com o ministério. Porém, sim, a nossa missão como pastor é amenizar e proteger a nossa família ao máximo disso. E essa é a direção que eu tenho de Deus para esse tempo. Trabalhar isso na minha família. Ser primeiro pastor do Davi, da Aurora e da Hannah, para depois ser pastor fora. A Bíblia fala, né, que aquele que almeja episcopado, boa causa almeja, e tem lá os requisitos, sim, né? E homem de uma só mulher, que administra bem a sua casa. Isso é uma coisa, pastor, que a gente percebe lá atrás os pastores mais maduros, que vieram primeiramente do nosso ministério, alguns deles perderam a mão. Por quê? Porque acharam que em algum momento a igreja era mais importante que a sua casa. Exatamente. E não é. Pelo contrário, a família pastoral ajustada, que nós já temos um desafio natural de cuidar de filho. Todo pai, toda mãe, naturalmente já tem um desafio de educar. Educar agora debaixo de um princípio cristão, debaixo de um pastoreio, é um desafio dobrado. Dobrado. Mas isso fala muito da vida do pastor. Isso fala muito do cuidado pastoral. Eu costumo dizer que quando o cara vira pai, ele virou um pastor. Por quê? Porque Deus deu um rebanho para ele, a mulher e o filho. E ele precisa ali pastorear aquela casa. Pastorear. Nós somos discípulos do pastor José Gonçalves, né? Sim. Então, é um mantra. É o mantra dele. Costumo dizer que todo pastor ele tem uma mensagem que norteia ele ali. Isso, é a mensagem do pastor. Ele vai pregar a Bíblia em sua totalidade, mas tem aquela mensagem. Que é a porção de Deus para ele, é a direção de Deus que acompanha o trabalho dele, uma bênção. E ele fala muito. A sua família, os seus filhos, precisam ter alguém que quando em casa vocês não estiverem bem, ele possa ligar e socorrer. Aí eu aprendi isso, eu digo, ó, minha filha, ela é a mais velha, aqui o telefone do pastor Josué, quando tu vê um negócio aqui em casa não tá legal, pode ligar. Pode ligar. Porque a gente precisa. E senão fica solto. É prestar contas, né? E isso é interessante porque a gente vai descobrindo, e eu tive essa experiência, do entendimento do que é uma paternidade, do que é ser filho, nesse cuidado da família. Cara, eu depois que eu me tornei pai, eu criei um medo, assim, sabe? Em um dia fracassar. Fracassar como pastor da minha casa. Né? Então, hoje, a direção que eu tenho de Deus para esse tempo é buscar mais esse aprendizado e colocar na prática. Enquanto é cedo. Sim, essa é a época de semear. Minha filha tem 2 anos, meu filho tem 4 meses. Essa é a época de eu gerar isso neles, gerar um amor por Jesus.
Eu quero que eles me vejam como o cara mais apaixonado por Jesus que eles já conheceram na história, cara. Amém. Que eles Isso mesmo. queiram o Jesus que eu sirvo, né? E E a a gente partir tem que disso tudo vai fluir. Nós temos que ser intencionais nisso. É. A gente estuda para ser pastor, a gente estuda para ser empreendedor, mas pouco se estuda para ser pai. Pô. Ninguém se prepara para ser pai. Já parou para pensar? Quando a Essa, coisa acontece, opa, essa é a direção. Estudar para ser pai, pronto. o que que eu estudei? O que que eu tô aprendendo? O pastor Josué ele fala muito isso, né? Ele disse: a gente se prepara para tudo, mas a gente não se prepara para ser pai, a gente não se prepara para ser mãe. A coisa acontece e aí a gente Vai aprendendo com as bombas que vão estourando e vai apagando o fogo. E olha aqueles que não aprendem. É. E depois disso eu comecei, Charles, a estudar, ler livros sobre isso, educação. E graças a Deus, assim, Deus tem dado ferramentas, Deus tem dado condições de a gente poder educar os nossos filhos. Então, por exemplo, antigamente eu tinha esse negócio de eu vou pro quarto fechar minha porta e vou buscar o meu Deus. Hoje não. Hoje eu vou orar e eu deixo a porta do meu quarto aberta para que meus filhos olhem. Eu sou intencional nesse aspecto. Cara, a pregação em casa é mais de boca fechada do que de aberto. Tem que sermos intencionais em casa. Intencionais, é isso. Cara, eu vi até um vídeo essa semana, não sei quem foi, cara, que ele fala que não existe esse lance de tu tá queimando ali no 80, no 100% por Jesus e tua esposa no 30 e o teu filho no 20. Que isso? Isso chega até a ser um egoísmo, né? A gente às vezes se preocupa, caramba, como é que tá o rebanho? Como é que tá os discípulos aqui? Como é que tá essa célula aqui? E tu olha pra tua casa, os teus filhos apagados, né? Então, a gente tem que trabalhar, né? Eu sou um pastor novo, né? Eu falo que eu não estou ainda aprendendo. Claro que a vida é um eterno aprendizado, mas eu ainda estou engatinhando no ministério pastoral, né? E eu agradeço a Deus para ter me dado esse entendimento cedo, vai, pastor? Esse desejo de aprender. A direção que eu tenho agora é para aprender mais sobre isso. A gente ora muito, né? Tanto eu quanto a minha esposa. A gente não. A gente sabe que nossos filhos vão ter suas decisões. Sim. Isso é uma coisa deles. Mas a minha semeadura eu vou fazer. É isso que eu falo para minha esposa também. A nossa parte a gente tem que fazer. A minha semeadura eu vou fazer. Claro que isso, confiando em Deus, nos traz assim, aumenta as nossas chances de obter resultados bons, é fato. Mas a gente faz nossa semeadura. Então, essa coisa de. E isso reflete até coisas pontuais, como por exemplo, eu vou para a igreja. Ó, por exemplo, meu filho foi convidado para o aniversário de uma criança, do amiguinho no domingo. E pai, eu sei que hoje é culto, né? Então, provavelmente, nós não vamos porque a gente tem que buscar Deus essa semana. Eu digo, é isso aí, meu filho. Então, são coisas que a gente vai levar para o culto, ficar do lado, assistir a palavra. É isso. Te aquieta dentro da sala, não aquieta dar uns beliscão de um lado, dar uns beliscão do outro, perto aqui, perto aqui. É isso mesmo. E com o tempo a gente vê que muitas pessoas perderam isso, né, cara? A autoridade do pai. A autoridade. A palavra do pai. Não, a direção é essa. Eu que sou teu pai. Né? Hoje esse discurso às vezes parece um discurso tradicional para muitos, um discurso até retrógrado, né? Da mídia que às vezes tenta tirar a autoridade da paternidade. Mas eu, nesse quesito, ainda sou meio que tradicional mesmo. É só né? tu ver como é que um pai segura um filho. A mãe segura um filho botando a cabeça no peito, o afago. A gente, pai, bota o menino de frente e segura aqui. Por quê? Porque a gente gosta da direção pro menino. É isso. A gente gosta de dar direção pros garotos. Porque pai dá direção. Cara, Pai da identidade. Cara, esse lance de dar direção, isso é algo tão forte. A minha filha, quando ela nasceu, saiu lá, fez o parto, aí bota lá naquele tipo uma incubadorazinha, Sim. né, aberta, né? Quando tá lá, eu recebi uma direção de Deus para orar aqui nas cordas vocais dela. Rapaz, Deus tá mandando. Botei as mãos, né? Ora que em nome de Jesus, que através das tuas cordas vocais pessoas sejam curadas, e você abençoe pessoas, vai sair louvores aí que vão ministrar em pessoas. Hoje é minha filha, cara. Tá aí o Samuel de prova.
Quando a minha esposa está ministrando, ela começa a pedir o microfone, ela ministra do lado dela, 2 anos. Ou seja, quem dá destino é o pai. E ela não tem entendimento de nada, cara, mas ali aconteceu algo profético ali naquela oração que eu fiz. Pai da identidade. Né? A gente observa que quando Jesus vai ser tentado no deserto, antes disso ele está passando pelo batismo ali de João. E acontece aquela cena em que os céus se abrem, o Espírito Santo brada e diz: esse é meu filho amado, a quem é me comprazo. Deus brada, o Espírito Santo a pomba. E com aquela afirmação de identidade, ele vai para o deserto ser tentado. Jesus passa 40 dias e 40 noites em jejum e oração, com uma palavra do Pai: você é meu filho amado, a quem eu me comprazo. E qual é a primeira dúvida que o diabo tenta colocar no coração de Jesus? Se és filho de Deus. Aí ele: rapaz, tu não estava lá embaixo, não? Acabei de receber essa. E isso é importante porque a gente chega em casa para os nossos filhos, nós temos que reafirmar a identidade deles. Por quê? Porque quando eles saírem, a primeira coisa que eles vão confrontar lá na escola, no mundo, é esse confronto de identidade. E aí eles vão lembrar: não, lá em casa, meu pai disse que eu não sou assim, assim, assado. Pastor, eu sempre falo essa história nas minhas pregações, né? Sobre a minha filha, a Aurora. Ela tem 2 anos. Toda vez que a minha esposa arruma a Aurora, já é uma cultura lá em casa. A primeira coisa que ela faz, ela sai do quarto, que a minha esposa tá arrumando ela vai lá onde eu estou e exibe a roupa dela para mim. Eu tô lá sentado, é sagrado. Ela se arrumou, ela sai de lá e chega, ela bota até a mão na cintura assim, ela fica esperando. Ela esperando eu olhar para ela e dizer: tu é linda, você é maravilhosa, você tá linda, filha, você tá linda para Jesus, vamos para a igreja. Cara, ela faz assim, ó, papai. Isso tem um poder tão importante. Sabe por quê? Aí vai pro que o senhor falou. Quando ela crescer, se alguém falar o contrário, ela vai dizer: meu pai não disse isso. Meu pai fala isso desde que eu tinha 2 anos de idade, cara. E o que prevalece para mim é o que ele pensa sobre mim, não o que você fala. Né? Então, assim, aí vem Jesus, né? Eu já sou filho, cara. Deus já falou lá embaixo. Tu não tava lá embaixo, não, quando o céu abriu, tu não viu lá, não. Eita, pastor, que a conversa aqui vai, a gente vai Rapaz, até... se deixar aqui, né? A gente nem começou a falar de empreendedorismo, né? Aí é que vai mesmo. Aqui foi só até agora só o Ministério Pastoral. Né? Mas a gente vai deixar isso para um próximo podcast. Amém. Pastor, eu quero agradecer. Obrigado. Aqui esse momento de mesa. A gente conhece as pessoas nesse momento de mesa, de conversa e tudo. Uma coisa é eu conhecer o pregador, o evangelista, o pastor. Outra coisa é eu conhecer aqui na intimidade. E agradecer a sua vida, pelo seu sim, por esse trabalho extraordinário que Deus tem promovido na sua vida, alcançado aí pessoas. A gente acompanha aí nas redes sociais e seja... Parabéns, pastor, pelo seu sim. Obrigado. Que Deus tem clamado por chamar cada vez mais homens e mulheres de Deus como o Senhor. E para finalizar, eu queria que o senhor desse aí um recadinho para os nossos ouvintes. Né? Talvez alguém se identificou. Deixa Deus lhe usar. Dá uma mensagem aqui pro pessoal e deixa Deus lhe usar. Amém. Primeiro eu quero agradecer, pastor, pelo convite, né? Cara, Deus vem ministrando muitas coisas comigo esse tempo, né? Coisas destravadoras mesmo pro meu ministério. E uma delas é criar conexões. Né? Conexões com pessoas que eu sei que elas vão somar na minha vida, vão semear na minha vida, no meu ministério, através de uma palavra, de um cuidado, da amizade. Né? E eu acredito que uma conexão ela foi gerada aqui hoje. Amém. Né? Uma aliança foi Amém. gerada. Né? Essa aqui é só a primeira das mesas aí que a gente ainda vai sentar. Eu creio em nome de Jesus. Vamos, né? Sim. Eu vou fazer o possível para que isso aconteça. E muito obrigado pelo convite. Né? Eu aprendi muito hoje aqui. Né? Eu tô aprendendo ainda, né? Todos nós estamos aprendendo. Ainda engatilhando aí no Ministério Pastoral e todo dia é uma novidade, né? E em relação à mensagem que eu deixo, cara, ame a Jesus. Ame a Jesus. Às vezes a gente foca muito no problema ou então nos nossos erros, mas a gente acaba esquecendo da raiz desses erros. E a raiz desses erros é quando a gente esquece e deixa de priorizar o primeiro mandamento. É amar a Deus sobre todas as coisas.
E quando a gente peca no segundo mandamento é porque a gente deixou de priorizar o primeiro. Então, ame a Jesus, seja apaixonado por Jesus, priorize a sua família, né? Tudo começa dentro de casa, busque uma direção de Deus, entenda qual a margem que o Senhor quer te levar para esse tempo, e em meio a toda essa turbulência, eu oro para que Deus levante homens que sejam remanescentes, homens que as pessoas olhem e digam, cara, eu ainda tenho esperança no Evangelho, eu ainda tenho esperança na Igreja do Senhor. E esse é o nosso desafio, e eu te encorajo aí a agarrar esse desafio para a tua vida, a ser um cara apaixonado por Jesus, a ser um homem de Deus, um pai de família. Se você é pastor, seja alguém aí que sempre tenha aí uma palavra que as pessoas olhem e vejam assim, cara, eu quero servir o Jesus que esse cara segue. Esse é o nosso maior desafio. Isso aí é um resumo aí de um pouco que eu aprendi hoje aqui no podcast, e essa mensagem que eu te passo. Ame a Jesus. Seja alguém apaixonado por ele. Amém. Eu quero agradecer você, nossa audiência aí fiel. Aproveitar para dizer que Deus tem um projeto na tua vida. Nos sigam aqui no YouTube, no Spotify, nas nossas redes sociais, nosso Instagram, @AngularCast. Essa entrevista vai estar lá, os cortes, vai ser tremendo. Paz e graça. Deus abençoe tua vida. Obrigado, Pastor Charles. Obrigado. Shalom, shalom.